Fala pessoal, bom dia. Iniciando mais uma semana, nossa gravação, né, das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. A principal notícia, né, que nós temos é o acordo entre Estados Unidos e Irã, né, que foi anunciado ontem. Ainda não teve ali a assinatura desse acordo, né? Ainda temos alguns pontos que precisam ficar ali no radar, principalmente a questão entre Israel e Líbano. O Israel não concordou muito ali com a questão ali do acordo, né? Ainda segue. Ontem, inclusive, na parte também tiveram ataques de Israel contra o Líbano, então tem que ficar de olho caso isso evolua, né? Como que fica essa questão do acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Além disso, né, temos que monitorar também, porque nós estamos numa semana onde teremos aí uma super quarta, né, decisão de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Então vamos lá, Ibov na tela, pessoal. Bem, o Ibovespa, né, recentemente eu chamei a atenção, né, ele perdeu ali a região dos 175 mil, vinha nessa movimentação de queda, só que eu também chamei a atenção que acreditava em algum momento, deixa eu só ajustar aqui, em algum momento eu acreditava que o Ibov voltaria, né, para testar esta região aqui como um ponto de resistência, tá? Entre 174, né? Eu vejo até que ele pode testar ali próximo de 178 mil. Ali é um ponto importante para ser observado aí nos próximos dias, tá? Então, caso o Ibov chegue por ali, né, comece a bater cabeça, aponta para baixo, a gente pode ter sim um movimento parecido com esse, tá? Então, estamos no movimento de repique aí do gráfico do Ibov, né? Ficar de olho aí entre 175 a 178, vejo como um ponto ali de um pouco mais de dificuldade para o Ibovespa. E aí, chegando lá, ponto importante. Caso o Ibov, né, por conta aí do acordo, tenha uma movimentação mais forte de alta e venha trabalhar para cima ali do 178, no movimento de pullback, se ele formar um pivôzinho para cima, a gente pode ter ali uma possibilidade do Ibov tentar testar aqui essa região de resistência pela mínima 72, próximo de 186, pode testar esse topinho que ele deixou ali em fevereiro, né, na região dos 192 mil também, tá? Mas para isso acontecer, ele teria que voltar para cima desse 178, formar depois um pullback ali, um pivôzinho e apontar para cima mais uma vez. Do jeito que está agora, vejo mais como um ponto de resistência. Então, fique de olho ali até a região do 178, que é um ponto que ele tende, né, a ter um pouco mais de dificuldade. Então, vamos seguir acompanhando. Quando eu vou para o gráfico semanal, por outro lado, eu tenho um indicador aqui, né, que é o nosso indicador que nós chamamos de Mima Rock. Quando ele tem esse ROC 17 sozinho abaixo de zero virando para cima, isso indica para a gente uma possibilidade na compra, tá? O único ponto que me deixa ali um pouco desconfortável com relação à compra é o fato de que nós temos aqui no Ibov, né, um fundo mais baixo do que o anterior. Ele deixou um fundo aqui em março, né, por volta da semana do dia 16 de março, e recentemente ele perdeu, tá? Então, assim, apesar do ROC ele tá sozinho abaixo de zero, vindo para cima, até vejo ali que ele tem uma relação risco-retorno, caso o mercado anime ali para ele voltar e testar o topo anterior, ele teria aí um stop, né, se colocando no fundo mais recente de 3%, com uma possibilidade, né, de voltar até 14%, caso ele volte para testar o topo, mas a compra eu tomaria ainda esse certo cuidado pelo fato dele ter uma região aí no 178 que ainda vejo como uma certa dificuldade. Se ele fizer aquele segundo cenário que eu marquei pelo Ibov no diário, né, que seria rompendo para cima de 178, voltando aqui no movimento de pullback e formando pivô, ok, isso aqui me chama mais a atenção para quem sabe o Ibov tentar retomar novamente ali para cima. Do jeito que está agora, eu entendo que 178 trabalha como resistência, chegando ali ele pode bater cabeça, tá? Então, vamos seguir acompanhando a movimentação dos próximos dias. Dá uma olhada aqui no gráfico do dólar. Vamos lá, pessoal, o gráfico do dólar na tela. Recentemente, né, nós tínhamos uma região ali de resistência no dólar na faixa dos R$ 5, ele ficou brigando bastante tempo ali, rompeu para cima dos 5, foi ali na região dos 5,18, volta para testar esta mesma região ali que ele andou de lado, tá? No momento, eu vejo essa região de R$ 5 como um ponto de suporte, onde acredito que o dólar
tende a segurar, né, ou pelo menos ficar um pouco mais travado neste ponto, e caso ele forme um pivôzinho para cima, a ideia seria voltar para testar de novo essa região de 5,18, até mesmo testar uma região de resistência ali que nós marcamos próximo de 5,25, 5,26, né, que são esses fundos anteriores que ele tinha deixado ali em setembro que foram perdidos depois, tá? O ponto de atenção no dólar é o seguinte: caso esse dólar ele siga na movimentação de queda, né, e aí tem toda a questão envolvendo aí a própria guerra, perdendo a região de 4,97, aí ele retoma aquela movimentação de queda anterior, retoma a tendência de baixa, e a ideia seria testar o fundo deixado nos 4,88 até a região de 4,82. No momento vejo uma região de suporte, uma região onde o dólar tende a dar uma segurada, mas se ele seguir nesta movimentação de queda nos próximos dias, principalmente aí perdendo para baixo dos 4,97, 4,95, esse dólar pode voltar tudo de novo e testar os fundos deixados agora em maio, né? E até mesmo buscar a região dos 4,83, que é um ponto que nós marcamos ali pegando o gráfico semanal, né? Seria essa região que nós marcamos ali de dezembro de 23, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando aí o dólar. Bem, pessoal, trazendo os candidatos da semana, apesar, né, do mercado ali ter ainda uma movimentação que sugere a continuação da queda, né, e esse movimento de alta que nós temos, pelo menos agora no início da semana, por conta aí da questão de guerra, é um movimento ali de repique, tem região de resistência até os 178 mil ali, quando a gente olha o gráfico do Ibov. Apesar disso, eu encontrei ativos que estão em ponto de suporte, tá? Então, difícil ali achar alguma coisa que esteja numa região de resistência, né? E sugerindo ali alguma movimentação na venda, até porque o mercado ele caiu bastante aí ultimamente e tem muita coisa que voltou ali para testar a região de suportes, deixando um stop ali mais barato, né? E se houver esse movimento de volta e de correção, teremos aí a possibilidade de pegar alvos maiores, então uma relação risco-retorno mais favorável no curto prazo, tá? O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção e que eu vejo ali uma região de suporte, região de fundos anteriores e já vem demonstrando uma certa reação, é o gráfico de DXCO3, né, Dexco, que é ele vem testar uma região de fundos, se eu pegar aqui o gráfico semanal, que ele vem respeitando desde abril de 25, né? Ele tá lateral. Toda vez que ele testa aí próximo de 4,50, ele acaba respeitando. E se você pegar aqui o gráfico diário, você já consegue ver uma reação no curto prazo, tá? Ele precisa trabalhar para cima dos R$ 5 novamente, tá? Então tem uma região ali no curtíssimo prazo que ainda pode dar um certo trabalho, mas eu vejo sim possibilidade de Dexco, né, caso permaneça aí andando de lado, de voltar tudo de novo até a região de 5,90. O único ponto de alerta beleza, comprei aí Dexco e por um acaso o mercado azedou de vez, né, e veio perdendo aí para baixo dos 4,50, 4,40. O que eu faço? Estopa, porque ele está perdendo uma região importante de suporte, que ele vem respeitando desde abril de 25, ele pode acabar acelerando ali para baixo, tá? Mas de qualquer forma, tá no ponto aí interessante, o ponto que me chama a atenção. Vamos ver se ele vai ter força, né, nos próximos dias, próximas semanas, de buscar os 5,90, tá? Importante acompanhar como o Ibov vai reagir caso ele chegue ali próximo de 178, né? Se ele começar a bater cabeça ali, pode ser que ainda fique aqui um pouco mais de lado esse gráfico, tá ok? Mas de qualquer forma é um ativo que me chama a atenção e está num ponto ali bem interessante, principalmente quando eu olho ali pelo gráfico semanal, região de fundos anteriores, que ele já vem respeitando desde abril de 25, tá ok? Então vamos seguir acompanhando. Outro candidato que me chama atenção, tá? Inclusive, Vivo Telefônica foi um dos que eu comentei recentemente, né? Acho que foi umas 2 semanas aí que a gente falou de Vivo Telefônica. Ele segue na mesma região, tá? Ele vai até um pouquinho ali para baixo, mas ainda tá segurando ali naquela região do topinho, né? De 8 de dezembro. Também tem o ROC 17 sozinho, abaixo de zero, virando para cima no gráfico semanal. Então, assim, é um excelente candidato pensando ali na compra, tá? É claro, né? Tem alguns pontos ali no meio do caminho que teremos que ter um pouco mais de cuidado. O primeiro ponto, e ele já teria que trabalhar para cima dessa região no curtíssimo prazo, para a gente entender que ele está tentando retomar para cima, que seria essa região dos 34,40 ali mais ou menos, tá? Então, se ele começar a trabalhar, começar a ter fechamento acima de 34,40, a ideia para a Vivo Telefônica é que ele volte para testar pelo menos essa região dos 37,40, essa região em vermelho aí que eu marquei no gráfico diário, e ali vai ser um ponto de atenção importante, tá? Inclusive tem uma resistência pela mínima 72 ali. Então, gosto, né? Entendo que tem uma relação risco-retorno interessante, supondo aí que acima dos 34,40, né?
eu teria um stop aí de cerca de 5%, 5,5% no máximo ali, e se ele for testar pelo menos essa região, eu tenho quase 10%, né, 9%, quase 10% no primeiro alvo, o que já daria uma relação risco-retorno interessante, quase 2-1, e se por um acaso o mercado der uma animada, quem sabe até mesmo voltar para testar ali a região de topos anteriores lá na faixa dos R$ 41, tá? Então gosto de Vivo Telefônica, tá numa região aí que me chama a atenção, tá lateral nos últimos dias, né? Já tem algumas semanas aí, pelo menos desde o dia 19 de maio que a gente anda de lado, né? Então tem quase um mês aí que tá andando de lado. Vamos ver se ele consegue engatar ali para cima dos 34,40 e retomar pelo menos esse movimento de correção até próximo ali dos 37,40, 37,50, chegando lá, a gente acompanha a reação do preço. Ok, pessoal? Então, fica de olho aí também em Vivo Telefônica. E para finalizar, pessoal, vamos falar do S&P 500, né, mercado americano, hoje abrindo ali um pouco mais animado, né, 1,67 ali de alta, vindo para testar os topos anteriores na faixa dos 7.600. Então, o S&P 500, o único ponto de alerta que eu deixaria é o fato de que ele deixou um fundo mais baixo ali, né, por volta do dia 9 de junho, em relação a esse fundo do dia 19 de maio. Ficar atento, ficar atento no teste do topo, tá? Ainda mais numa semana que nós teremos aí o FONC, né, na quarta-feira. Então, ficar atento aí principalmente no teste do topo. Caso o S&P 500 não consiga romper essa região dos 7.600, cuidado que ele pode voltar tudo de novo e testar mais uma vez essa região aí dos 7.300, 350, e aí chegando lá a gente acompanha qualquer reação. Pode ser que o S&P 500 comece a ficar um pouco mais lateral. Por outro lado, o mercado anima, segue na movimentação de alta e vem rompendo as máximas anteriores, então algo parecido com isso, qualquer pullback retoma ali a possibilidade de novas compras, acreditando numa continuação da tendência de alta, tá? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo para todos uma excelente semana, e semana que vem estamos de volta em mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Um abraço a todos, até semana que vem, tchau, tchau. Wow.